Ora, então, muito bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença e a vossa inscrição nesta sessão técnica online de hoje e agradecer também ao meu colega João Galpim por ter aceitado este desafio para estar aqui hoje conosco e para nos falar sobre o tema da transformação digital. Portanto, o João irá tocar nos temas de maturidade, transformação digital, os incentivos que existem para esta transição, também irá falar de outros incentivos e das vantagens para as empresas. Para quem não conhece, alguns de vós já esteve em outras sessões técnicas online com o João Galpim, mas para quem não conhece, o João Galpim é economista, desde 2006 que lida com financiamentos e projetos de investimento, tendo exercido funções quer no setor público, quer privado. Atualmente, o João desempenha funções de coordenador da Unidade de Negócios Consulting by AIP, tendo a seu cargo a gestão de projetos desta unidade e que passa pelo enquadramento, a coordenação, a elaboração de candidaturas a programas de incentivos, como o PT 2030, PRR, CIFID, entre outros. Também inclui a elaboração de estudos, projetos de investimento para apoio a empresas na área, no acesso ao financiamento. Feitas as apresentações, João, passaria então a palavra, deixando a nota que todas as questões que queiram colocar ao nosso orador poderão fazê-las pelo chat. Alguns de vós já colocaram questões prévias quando da inscrição. Também temos essas questões em consideração que irão ser respondidas no momento final da sessão. Todos os outros que não colocaram questões prévias poderão fazê-las durante a sessão na área do chat. Obrigada, boa sessão. Obrigado, Marta. Obrigado a todos pela presença nesta sessão. Eu vou partilhar aqui, passar a partilhar convosco a apresentação de hoje. Ok. Creio que já devem conseguir ver. Ok. Então, o tema de hoje, a transformação digital, a transição digital, se quisermos chamar desta forma também, que é um termo muito utilizado, é uma das prioridades hoje em dia para o país, e em tudo o que são as políticas públicas, em tudo o que são os sistemas de incentivos. Portanto, este é sempre uma matéria que é prioritária para o tecido empresarial, para a aplicação no tecido empresarial. Portanto, e hoje o tema será esta abordagem que tentarei que seja assim um bocadinho transversal, portanto, falando aqui um bocadinho no conceito da maturidade e da transformação digital, os incentivos exclusivamente para esta temática da transição digital, depois outros incentivos em que a temática da transição digital é complementar a outros investimentos, e depois aqui um último ponto com o resumo, basicamente aqui das vantagens do porquê das empresas deverem investir nesta área da transição digital. Portanto, só aqui recapitulando, portanto, a AIP é a mais antiga associação empresarial do país, tem mais de 6 mil sócios ativos, cerca de 60 mil sócios indiretos, por via também das associações dos núcleos empresariais regionais, portanto, espalhados um pouco por todo o país. Somos uma entidade certificada e na qual eu sou o responsável neste momento, o coordenador da unidade de consultoria, uma unidade criada exatamente com este propósito de apoiar as empresas de forma transversal às suas necessidades. Portanto, passando então aqui para a nossa apresentação e começando desde logo pela maturidade digital e pela transformação digital, queria abordar convosco um bocadinho, em termos conceptuais, o que é esta maturidade digital. Portanto, isto é um termo também que surge cada vez mais, ou surgiu cada vez mais, termo relativamente recente, e surge associado um bocadinho ao PRR, portanto, a novo sistema de incentivos, de apoio, sobretudo nesta temática da transição digital, portanto, e não tanto no PT 2030,
mas aqui, relativamente à maturidade digital, o que é, na sua essência, esta maturidade? Portanto, basicamente, a literacia digital. Portanto, o que é que nós conseguimos fazer com os recursos tecnológicos digitais, com as ferramentas digitais que temos ao nosso dispor, e depois a sua aplicação e o impacto, a forma como conseguimos impactar um modelo de negócio, uma atividade de uma empresa, exatamente pela otimização deste tipo de ferramentas. Portanto, eu escolhi aqui três definições que acho que se complementam. Portanto, será o nível em que uma organização ou pessoa, portanto, trabalhador, consegue utilizar tecnologias digitais de forma estratégica, eficiente, integrada, para alcançar os seus objetivos. Aqui um bocadinho mais do ponto de vista individual, de forma que um trabalhador pode utilizar estas ferramentas para maximizar a sua performance. Depois, a capacidade que essa pessoa ou organização tem para introduzir essas ferramentas no seu modelo de negócio, de forma também a melhorar a performance da atividade de uma determinada empresa. Finalmente, isto é muito mais do que saber adotar ferramentas tecnológicas ou digitais. Portanto, isto envolve também uma mudança de pensamento, uma mudança de cultura numa organização, portanto, tornar essa empresa mais predisposta a utilizar ferramentas digitais, portanto, e utilizá-las de forma a definir processos e a ter uma mentalidade voltada, portanto, para um ecossistema de inovação, portanto, e de propensão para a mudança, de constante adaptação. Nesse sentido, de que forma, ou como é que é composta que fatores é que influenciam a maturidade digital? Desde logo, temos a tecnologia, infraestruturas digitais, ferramentas ou sistemas digitais, processos, portanto, processos de digitalização, automação e processos operacionais, as pessoas, portanto, as pessoas são a chave da mudança e da utilização das ferramentas, são para elas que se destinam as ferramentas digitais, portanto, as pessoas no sentido da sua competência digital e mudança cultural, e depois a estratégia do ponto de vista da organização, de forma a conseguir implementar essa transformação digital de forma alinhada com os objetivos do negócio e da organização. Portanto, eu diria que em termos conceptuais isto é o que está na esfera da maturidade digital. Depois, e aqui também um bocadinho associado aos sistemas de incentivos do PRR, temos ferramentas hoje em dia que podemos utilizar, ferramentas de diagnóstico de maturidade digital. Eu destaquei aqui duas, portanto, isto aplica-se, por exemplo, aos sistemas de incentivos de indústria 4.0, coaching 4.0, onde é necessário fazer um pré-diagnóstico ou uma maturidade digital para fazermos o diagnóstico no ponto de partida, portanto, em que a empresa se encontra, e através da ferramenta do Portugal Digital isso é possível fazer, portanto, este diagnóstico de maturidade digital, portanto, este relatório dá-nos aqui para algumas temáticas, para uma série de temáticas da empresa, da relação com o cliente, a cibersegurança, as questões do marketing, por exemplo. Ele dá-nos aqui, portanto, um resultado face ao ponto em que a empresa se encontra previamente, portanto, à data de hoje, e depois é possível fazer uma comparação posteriormente, após a execução de determinados investimentos, que a empresa passa a dispor de um conjunto de ferramentas e aí deverá haver uma evolução desta maturidade digital. Portanto, esta maturidade digital pode desde logo ser feita num ponto de partida e depois à chegada, portanto, no final de uma determinada implementação de uma ferramenta digital. Temos também outras ferramentas, que é o caso de relatório de competências digitais da Academia Digital. Portanto, se o relatório de maturidade digital é destinado mais do ponto de vista da empresa, o relatório de competências digitais é mais vocacionado ou está direcionado para o trabalhador. E nestes relatórios que podem ser acedidos, temos 5 testes possíveis, com temáticas diferentes e complementares, que são elas a pesquisa e navegação, portanto, a comunicação e partilha,
a criação e gestão de conteúdos, segurança e privacidade e resolução de problemas. Portanto, esta ferramenta dá-nos aqui a possibilidade de identificar para estes cinco temas qual é a facilidade de utilização por parte dos trabalhadores de uma empresa. Portanto, e isto depois é utilizado também do ponto de vista dos sistemas de incentivos. Portanto, estas ferramentas permitem criar, do ponto de vista da empresa e do ponto de vista da sua equipa, um diagnóstico, portanto, uma radiografia, se quisermos, daquilo que são as competências para a utilização e a vocação de uma empresa e dos seus trabalhadores para a utilização das ferramentas digitais. Agora, utilizando estas ferramentas e sendo esta a disponibilização de ferramentas digitais uma realidade, portanto, a sociedade, a economia tem vindo a mudar e tem vindo aqui a transformar-se também de um ponto de vista digital. Portanto, eu trago-vos aqui um pequeno exemplo, que é o passaporte digital de produto, que é, para mim, um dos reflexos ou um dos exemplos que espelha bem esta evolução que tem vindo a acontecer em termos económicos, portanto, e direcionada àquilo que é a produção e o produto acrescentado, o valor acrescentado que cada empresa traz para a economia. E o passaporte digital do produto é exatamente algo que é uma ferramenta digital, ou utiliza ferramentas digitais para, eu diria, para concentrar um conjunto de informações que são fundamentais, cada vez mais fundamentais, quando se produz algo, ou seja, um produto ou um serviço, e se coloca esse produto no mercado. Portanto, o passaporte digital de produto, portanto, é uma ferramenta que visa disponibilizar aos consumidores um conjunto de informações com total transparência e informações que estão direcionadas para a rastreabilidade dos produtos, portanto, ou seja, para os seus aspectos ambientais, para os seus aspectos relacionados com a sustentabilidade do produto, não só sustentabilidade ambiental, como iremos ver mais à frente, portanto, um, e aplica-se aos produtos colocados no mercado, portanto, comercializados na União Europeia. Dou-vos aqui esta indicação, podem saber informações mais detalhadas no portal do Passaporte Digital de Produto, portanto em ppdp.pt, e também através da diretiva de 2008/98/CE. Portanto, esta diretiva dá aqui também, não vou alongar muito nas questões legais, mas portanto, faz aqui todo o enquadramento para a utilização do passaporte digital de produto. Dizer-vos também que este vai ser uma exigência a partir de 2027, abrange qualquer bem físico colocado no mercado da União Europeia, incluindo, portanto, componentes e produtos intermédios. Dou aqui alguns exemplos: vestuário, calçado. O calçado tem produtos em couro, automóveis e os próprios componentes eletrónicos de automóveis, entre outros. Estão excluídos deste regulamento tudo aquilo que está mais direcionado para o setor primário, portanto, os alimentos, rações, depois também aqui alguma indústria química, medicamentos veterinários, plantas vivas, portanto, tudo aquilo que é mais fácil de rastrear, ou alguns destes produtos, à exceção aqui, se calhar, dos medicamentos, mas tudo o resto é relativamente fácil de rastrear, portanto, esses encontram-se excluídos. Todos os outros têm esta aplicação do passaporte digital de produto. Portanto, só aqui também para concluir, do ponto de vista do passaporte digital, ele traduz num QR Code que toda a gente terá acesso com a venda do produto, seja, sei lá, uma t-shirt, umas calças, portanto, uns sapatos, umas botas, o que for, e através desse QR Code conseguimos ter informação relativamente à durabilidade expectável do produto, à sua confiabilidade, à possibilidade de reutilizar esse produto para outras finalidades, a forma ou como é que esse produto deve ser mantido, se tem alguma substância que possa ser mais agressiva, possa pôr em causa a saúde, e depois também o uso aqui questões mais ambientais, o uso de energia, portanto, o consumo energético que esteve na origem da produção deste produto, ou o uso de outros recursos, como a água, entre outros.
Portanto, é uma informação, portanto, que nos vamos habituar a partir de 2027 a ver nas etiquetas, portanto, nos produtos que adquirimos e que conseguimos, através da mesma, ter acesso a um conjunto de informação. Portanto, e isto espelha um bocadinho aquilo que tem sido a preocupação, de introduzir aqui todo o aspecto, ou de traduzir no aspecto tecnológico, todas as características daquilo que consumimos. Agora, passando aqui um bocadinho para os incentivos à transição digital. Eu queria trazer-vos mais do que trago hoje. Portanto, eu hoje trago-vos aqui um apoio muito específico que está relacionado com as aceleradoras de comércio digital. Trago-vos este porque é o único concurso que à data, é o único apoio, o único incentivo que à data está aberto. Era para vos falar do Coaching 4.0, da Indústria 4.0, que à partida deveria estar aberto, mas a adesão foi tal que, para terem noção, o Coaching 4.0 abriu no dia 5 de maio, esgotou, portanto fechou no dia 6. No dia 24 de abril abriu o concurso da Indústria 4.0 e esgotou no próprio dia, portanto o formulário de candidatura foi disponibilizado e encerrou muito rapidamente. Mas em termos de lógica, não sei se virão a abrir novos concursos para o coaching ou para a indústria 4.0, mas se abrirem, provavelmente já não será este ano. Mas em termos de funcionamento, ele tem ele é similar, portanto, o funcionamento relativamente aqui ao da aceleradora de comércio digital. O que é que vos posso dizer deste apoio? Isto é um apoio direcionado a microentidades, portanto, pequenas empresas e empresários em nome individual. Podem ter ou não contabilidade organizada e é um apoio que está direcionado para micro e pequenas empresas um pouco por todo o país. Portanto, existem várias aceleradoras depois organizadas por região. A AIP lidera o consórcio para a aceleradora de comércio digital na área metropolitana de Lisboa, também sob a marca Digital Biz. Portanto, é um apoio que, caso tenham interesse em empresas sediadas em Lisboa ou num dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, neste caso, podem contactar-nos para depois saberem mais informações sobre estes apoios, mas isto funciona de forma igual também para as outras localizações. Simplesmente, se tiverem interesse, depois terão que contactar a aceleradora de vossa região, caso não seja de Lisboa. Portanto, é um apoio muito direcionado para o comércio, restauração, basicamente, e alguns serviços. Portanto, temos em termos de CAIs, temos as divisões 45 e 46 e também a 47, portanto, claramente aqui direcionadas para o comércio, comércio por grosso, comércio a retalho. Depois a restauração e similares. Temos as agências de viagem, ou operadores turísticos ou serviços de reservas, portanto, divisão 79 e depois a divisão 95 e 96 para alguns serviços por exemplo, relacionado com a reparação de computadores ou atividades de serviços pessoais. Portanto, estes são os CAIs que qualquer empresa ou qualquer empresário que tenha uma atividade que incida sobre estas divisões de CAIs podem candidatar-se desde logo. Este é o primeiro ponto a validar e podem candidatar-se desde logo a este apoio, que é um apoio até 2.000 euros, que depois pode ser distribuído por vouchers de 500, 1.000, 1.500. Não pode, é no somatório desses vouchers, ter um apoio que ultrapasse estes 2.000 euros. Relativamente aqui aos trâmites para efetuar uma candidatura, portanto, como disse, devem desde logo fazer portanto, um contacto com a aceleradora de comércio digital de cada região. Mais uma vez, para a área metropolitana de Lisboa, a AIP dará todo o apoio, sendo que deverão fazer o tal pré-diagnóstico de maturidade digital, que irá identificar as áreas, uma destas 8 áreas, onde a empresa terá maior carência de intervenção no âmbito da transição digital. Portanto, fornecimento e logística, mercados digitais, marketing digital, a gestão e relacionamento com os clientes,
negócios mais seguros, portanto, a cibersegurança, a questão dos serviços de alojamento para a criação, construção e alojamento de um website, por exemplo, pagamentos, soluções de pagamento digital e plataformas para trabalho colaborativo e para negócios inteligentes. Portanto, estas são as 8 temáticas de intervenção das aceleradoras de comércio digital. Portanto, como disse, devem previamente fazer a submissão do diagnóstico de maturidade digital no portal Portugal Digital. E depois as empresas. No caso das empresas, portanto, depois já vos mostro também aqui no caso dos empresários em nome individual, no caso das empresas, deverão enviar para a aceleradora o diagnóstico, depois aquela documentação que é já típica, portanto, nos temas de incentivos, certidão permanente, as certidões de não dívida às finanças e à segurança social, certificados PME, no caso de ser uma PME, isto é exatamente para assegurar que estamos perante uma micro ou pequena empresa, certidão de empresa única ou empresa autónoma, portanto aqui, se for no caso, a empresa única é quando o sócio da empresa ou a própria empresa tem uma participação, por exemplo, numa outra sociedade, portanto, e aí existirá uma relação de grupo. A empresa autónoma, precisamente quando não existe qualquer relacionamento com outras sociedades, com outras entidades, por parte do beneficiário ou do sócio, ou dos sócios. Portanto, depois a declaração fake, é uma declaração de compromisso, assegurando que a empresa não irá candidatar este apoio ou esta despesa noutros apoios, portanto, evitando aqui o duplo incentivo, portanto, o duplo financiamento, um comprovativo da contabilidade organizada nos casos em que as empresas disponham deste regime de contabilidade. Depois, para os NIs, portanto, a documentação a enviar será também o diagnóstico de maturidade digital, a declaração de IRS do ano anterior, neste caso ainda se aplica de 23, se já tiverem de 24, será de 24. Também as certidões de não dívida, à Segurança Social e Finanças, a certidão de empresa única ou autónoma, a declaração FEI e nos casos em que se aplique, portanto, podem enviar também o comprovativo de contabilidade organizada. Portanto, só dizer-vos que este apoio é relativamente rápido. A partir do momento em que vocês fazem o diagnóstico, enviam toda esta documentação para a aceleradora, os técnicos analisam, validam e de um dia para o outro o voucher fica atribuído. Portanto, após a atribuição deste voucher, o beneficiário recebe uma notificação para poder aceder ao catálogo digital e selecionar a temática, portanto, ou dentro da temática atribuída, o pacote que mais lhe convém, portanto, que mais se adequa à sua necessidade. Portanto, aqui podem ser pacotes de 500, como disse, 1000 ou 1500 euros de serviços. Portanto, referia-me a um apoio exclusivamente para despesas ou para implementação de ferramentas digitais, portanto, despesas 100% relacionadas com a transição e transformação digitais. Agora vou-vos falar aqui de alguns sistemas de incentivos que também são complementares, onde as empresas de transição digital podem ser combinadas com outros investimentos, com investimentos noutras áreas, por exemplo, mais na área produtiva também. Portanto, desde logo, o sistema de incentivos de base territorial. Se as aceleradoras de comércio digital, e no caso daquela que nós representamos, que é para a área metropolitana de Lisboa, têm uma atividade um pouco por todo o país, ou apoiam negócios por todo o país, os incentivos de base territorial excluem, para já, a Grande Lisboa. Portanto, mas aplicam-se um pouco por todo o restante território, desde o Algarve, Alentejo, Centro e Norte. Neste momento existem, este sistema de incentivos está aberto para o Alentejo, portanto está aberto até dia 2 de dezembro e permite enquadrar investimentos até 300 mil euros de investimento, portanto, elegível, nos quais poderá incluir-se aqui despesas com transição digital, portanto, para a transição digital do modelo de negócio. Portanto, isso é importante. Este apoio destina-se, portanto, a micro e pequenas empresas também.
portanto, com validação pela certificação PME. A taxa de incentivo poderá, a taxa base será 40%, podendo, nos casos dos territórios de baixa densidade, ir até aos 60%. E trata-se aqui de um incentivo não reembolsável, existindo um período de execução para os investimentos máximo de 24 meses. Portanto, é um apoio muito interessante, está aberto, está numa segunda fase de apoio. Quem estiver no Alentejo, quem estiver sediado no Alentejo pode candidatar, sendo que para este efeito o Alentejo vai até Santarém. Portanto, de Santarém até ao Algarve aplica-se este aviso de concurso. Pois que despesas é que estão aqui enquadradas? Portanto, ativos incorpóreos, portanto, incluindo transferência de tecnologia, aquisições de direito de patentes, sejam nacionais ou internacionais, e ativos relacionados com produtos digitais. Pois já irei aqui dar aqui alguns exemplos mais concretos deste tipo de despesas. Também estudos, diagnósticos, planos de marketing relacionados com a implementação de projetos de investimento e que possam estar também associados a novos produtos digitais. Assim como os custos de serviços de consultoria especializados, portanto, sempre no domínio do digital. Portanto, isto, base territorial para apoios para investimentos elegíveis até 300 mil euros. Depois temos também o Inovação Produtiva, onde temos aqui investimentos de maior dimensão, portanto, a partir de 300 mil euros. Será um concurso que está a ser aqui reprogramado, já era para ter aberto, está a ser reprogramado, prevê-se que durante o mês de junho, ou até final do mês de junho, possa sair para apoiar as empresas. E aqui estamos a falar não só de apoios direcionados para a produção, para a área produtiva, mas para uma área produtiva relacionada aqui um bocadinho com os princípios também da indústria 4.0. Portanto, está perfeitamente e é aqui prioritário também a transformação digital dos processos produtivos, portanto, e de uma operação industrial. Portanto, são apoiadas investimentos no âmbito da internet das coisas, portanto, o IoT, inteligência artificial, o Big Data, robótica, processos automatizados, tudo aquilo que permita melhorar a eficiência de um processo produtivo. Portanto, e aqui, neste ponto de vista, relacionado com a parte produtiva, com a área produtiva. Depois, do ponto de vista da qualificação das PMEs, portanto, um aviso, assim como o da internacionalização, que está previsto para outubro deste ano, portanto, quer um, quer outro, numa janela de concurso de outubro de 25 a março de 26, portanto, e direcionada aqui a qualificação para a capacitação da atividade e dos colaboradores das empresas, sobretudo na aplicação de novos métodos organizacionais, portanto, que inclui aqui despesas relacionadas com software, que possam ser utilizadas para melhorar a performance da atividade da empresa. Depois, do ponto de vista da internacionalização, e como o nome indica, portanto, tudo aquilo que estiver direcionado para o marketing, divulgação, marketing de produtos ou serviços relacionados com a expansão e o incremento da intensidade exportadora da empresa. Portanto, sempre do ponto de vista da transição digital é possível incluir aqui algumas despesas, e reforço aqui a ideia, combinadas com outros investimentos. Portanto, dando aqui alguns exemplos, podemos ter aqui uma diferenciação, portanto, despesas classificadas ou investimentos em ativos incorpóreos e depois despesas mais do ponto de vista dos custos. Portanto, relativamente ou direcionadas aqui um bocadinho a ativos incorpóreos, desenvolvimento de software próprio, portanto, software à medida das necessidades da empresa, a compra de licenças de software, por exemplo, desde que tenham um cariz duradouro, portanto, que sejam utilizadas no futuro da atividade da empresa. Depois, a customização de sistemas ERP, desde que os mesmos sejam integrados no negócio, portanto, e também com um período de vida útil extenso. Depois, a implantação de plataformas digitais internas, desde sistemas logísticos,
portais corporativos, portanto, podem ser aqui também colocadas essas despesas, assim como gastos para desenvolvimento de tecnologia, mais relacionada também com a atividade produtiva. Isto do ponto de vista dos ativos. Do ponto de vista da classificação como custo, portanto, temos estudos preliminares, portanto, provas de conceito relacionadas com fases de pesquisa de uma determinada tecnologia, por exemplo. Temos o custo com formação, com ações de formação direcionadas para as equipas, portanto, para os seus funcionários. Temos também gastos com consultoria, portanto, consultoria especializada. Temos, por exemplo, assinatura de software, software as a service, portanto, operações que tenham necessidade de um servidor externo, de assegurar capacidade de armazenamento na cloud, por exemplo, ou ainda serviços relacionados com migração de dados. Portanto, vocês têm uma plataforma, querem mudar para outra, e transferir esse serviço de uma plataforma para outra pode ser aqui, terá um custo e pode ser aqui também colocado no âmbito da transição digital da empresa. Portanto, aqui de uma forma sucinta e abrangente, portanto, são despesas e tentei aqui colocar à vossa disposição aqui algumas ideias de despesas que podem ser e de investimentos que podem ser alocados à transição digital e que podem ser apoiados por vários sistemas de incentivos. Agora, queria também aqui falar-vos, passando, portanto, o porquê das empresas olharem, ou o que é que uma empresa deve olhar para um investimento na transição digital, um, e olhar também para os sistemas de incentivos como uma ferramenta para alavancar e para acelerar um bocadinho essa mesma transição digital. Portanto, em primeiro lugar, porque uma empresa que invista neste capital que é a transferência, que é a transição digital, portanto, vai desde logo beneficiar aqui de um aumento de eficiência operacional. Portanto, do ponto de vista produtivo, temos aqui automatização de processos, é possível reduzir erros humanos, portanto, colocar a tecnologia ao serviço da empresa, portanto, é possível também criar sistemas integrados para agilizar a tomada de decisões, portanto, em tempo real, monitorizar a atividade, e assim como também a redução de erros humanos depois vai gerar a redução também de custos operacionais, se olharmos a longo prazo. Portanto, isto é importante do ponto de vista da conta de exploração da empresa. Depois, olhando aqui um bocadinho para aquilo que é o cliente, a experiência com o cliente, portanto, surge aqui também, existirá aqui um incremento da experiência com o cliente, criando canais digitais, permitindo estar mais próximos do cliente, canais a funcionar, por exemplo, 24 horas por dia, em que o cliente pode rapidamente colocar as suas questões, pedir um pedido de intervenção da empresa para qualquer problema da sua atividade. Portanto, é possível também analisar dados, perceber as tendências em termos de consumo, por exemplo, e o comportamento dos consumidores, de forma a ajustar a sua produção e eventuais, por exemplo, campanhas de marketing no futuro. Depois também a utilização de plataformas online facilitam a interação com o público geral, portanto, com os seus clientes, em tempo real. Portanto, estes três pontos são o reflexo da melhoria, portanto, da experiência do cliente. Depois também, ao nível da capacidade de inovação, portanto, uma empresa que está habituada a trabalhar e a utilizar estas novas tecnologias, estas tecnologias digitais emergentes, como a inteligência artificial, a internet das coisas, o Big Data, portanto, vai impulsionar aquilo que é a capacidade para uma empresa desenvolver novos produtos e serviços. Portanto, a forma como lida, ou a facilidade com que lida com estas tecnologias, depois irá traduzir-se na rapidez com que desenvolve um novo produto ou serviço. Depois também
a própria flexibilidade para testar, para colocar no mercado e testar essas soluções de forma mais rápida. Portanto, encurtar aqui o chamado time to market de um determinado produto ou serviço. Portanto, estes são três pontos importantes pelos quais, os quais trazem vantagens para as empresas, mas existem mais. Portanto, decisões baseadas em dados. Portanto, a tomada de decisão de uma empresa que é factual, portanto, são dados que são recolhidos da atividade produtiva, da atividade comercial, que combinam por exemplo, essas duas dimensões, permite depois, do lado da gestão, a tomada de decisões muito mais acertadas. Portanto, ter também ferramentas de business intelligence, portanto, que oferecem esta facilidade para a interpretação dos dados. Depois, do ponto de vista da competitividade, portanto, uma empresa digitalizada também mais facilmente se consegue adaptar a mudanças quase que sejam obrigatórias no mercado. Portanto, seja do ponto de vista legal ou seja do ponto de vista da tendência, portanto, da empresa querer estar sempre na linha da frente na sua fileira. Portanto, é importante do ponto de vista da competitividade. E depois também, quando comparado com outros concorrentes que olham para este tipo de despesas como um custo e não como um investimento. Portanto, aí poderá depois, a médio prazo, haver aqui também essa diferença competitiva. Depois também aqui a dimensão da comunicação interna. Isto é também importante. E em estruturas hierarquizadas, que sejam com uma hierarquia muito vertical, por vezes a informação demora o seu tempo até chegar às equipas, portanto, eu diria ao front office. Portanto, uma plataforma, a utilização de plataformas colaborativas permite que o trabalho em equipa seja mais eficaz, que a informação chega ao destinatário de forma também mais eficaz e que se otimiza aqui todo o fluxo de informação, que se criam workflows de decisão e que todas as pessoas possam estar envolvidas ou mais envolvidas naquilo que é a atividade da empresa. Depois, finalmente, também do ponto de vista ambiental, se quisermos, temos aqui os aspectos da sustentabilidade, a redução da utilização do papel, portanto, tudo aquilo que é a componente da digitalização, a gestão documental, portanto, na nuvem, se quiserem, com soluções que permitem guardar toda a documentação da empresa na nuvem, permite claramente uma redução do uso de recursos, neste caso a utilização do papel, e o impacto ambiental, que é uma questão também muito tida em conta hoje em dia e é transversal também a todos os sistemas de incentivos, portanto, é fundamental para a empresa, que também se irá traduzir, portanto, na redução de custos, desde economato a outra com energia, etc. Portanto, a utilização dos processos eletrónicos são cada vez mais sustentáveis, ou a importância que se dá aos processos são cada vez mais do ponto de vista da sustentabilidade e, mais uma vez, da rastreabilidade. Fazendo aqui um relacionamento com o passaporte digital produto, onde vimos que a questão da rastreabilidade é fundamental. Portanto, eu diria, todas estas vantagens traduzem claramente o porquê de uma empresa olhar para despesas, para investimentos com a transição digital, exatamente desse ponto de vista, do investimento, e não do ponto de vista do custo. Aqui muito brevemente, aqui para fechar, o que é que podemos concluir relativamente à transformação digital e a esta temática da transformação digital e da transição digital? Portanto, investir na transição digital de um determinado negócio ou empresa irá promover um ecossistema muito mais propício e muito mais facilitador da inovação, da capacidade que a empresa tem para inovar e da sua própria adaptação à mudança. Depois, conduzirá também a maior ganhos de eficiência, portanto, e trazendo também
vantagens competitivas face à concorrência, face ao mercado. Portanto, reduzindo os custos da operação, da atividade e também do ponto de vista ambiental, traduz-se aqui numa redução substancial. Portanto, eu diria que temos aqui quatro aspectos que são fundamentais, portanto, do porquê de investir na transição digital. Portanto, desde logo, mais eficiência, mais inovação, mais vantagens concorrenciais e menores custos e impacto ambiental. Portanto, estes são os pontos aqui que tentei abordar, deste ponto de vista da transição digital. Colocava-me à disposição aqui para algumas questões. Dizer-vos só que do lado da IP, nós damos todo o apoio, e a quem quiser, quem estiver interessado, posteriormente podemos aqui fazer diagnósticos de, daquilo que é a necessidade de cada empresa, e do enquadramento nos sistemas de incentivos que estiverem disponíveis, naqueles que falei ou noutros, possam eventualmente vir a ser enquadráveis e vir a abrir. Preparamos também candidaturas, elaboramos, portanto, tratamos todo esse processo de elaboração das candidaturas, caso tenham interesse, claro, e também estamos ao lado da empresa até ao encerramento dos projetos. Portanto, espero ter sido útil e deixava então aqui espaço para questões. Obrigada, João. Portanto, começaríamos, alguns aspectos já foram referidos durante a apresentação, mas indo às questões que foram colocadas previamente pelos participantes. Temos a questão se a IP tem intervenção em bairros comerciais digitais do PRR. Portanto, esta questão foi colocada para um município. Sim. É assim, não temos diretamente ligação. Portanto, como disse, nós fazemos aqui, somos o líder de consórcio com outras 8 associações empresariais, para a aceleradora de comércio digital na área metropolitana de Lisboa. Uh, este apoio é um apoio complementar aos bairros digitais. Nós não temos intervenção direta nos bairros digitais. O que podemos é tentar aqui conciliar interesses e complementaridade naquilo que são as necessidades de investimento de transição, nesta área da transição digital nas empresas, mas não temos intervenção direta. Depois temos que despesas são elegíveis para o voucher de 10.000 euros por empresa. Aqui o coaching Sim. 4.0, portanto, É já não assim, o está. Coaching 4.0, ele encerrou, como eu disse, eu queria falar-vos um bocadinho mais sobre esse sistema de incentivos, mas infelizmente ele já encerrou. Portanto, abriu no dia 5 de maio, encerrou no dia 6, com submissão, estava aberto até ao limite de 2.000 candidaturas, portanto, para os vouchers de 10.000 euros, sendo que estavam aqui um bocadinho temáticas muito semelhantes às que são abordadas aqui na aceleradora de comércio digital. Portanto, desde questões da cibersegurança, o relacionamento com o cliente, marketing digital, portanto, também do ponto de vista da capacitação das pessoas, das equipas, das empresas que se pudessem candidatar. E outra questão é se vão haver apoios para adquirir novos sistemas informáticos. É assim, esses apoios podem ser enquadrados, por exemplo, no incentivo de base territorial, portanto, equipamentos informáticos que sejam necessários, portanto, por exemplo, à criação do posto de trabalho ou renovar o parque de equipamentos de uma empresa, mas que sejam necessários fundamentalmente àquilo que é a atividade da empresa, eles poderão vir, seja do ponto de vista do hardware ou do software, podem ser enquadrados nestes sistemas de incentivos, também na inovação produtiva, por exemplo, na internacionalização e qualificação, quando associados à criação de um posto de trabalho. Portanto, quer o sistema de incentivos à qualificação, quer o sistema de incentivos à internacionalização, permite apoio à criação até 2 postos de trabalho, relacionados com aquilo que é a área do investimento, portanto, do projeto. Poderão vir a abrir apoios mais específicos
para a aquisição desse tipo de equipamentos, mas neste momento, de forma isolada, não está nada aberto. Portanto, isto aqui penso que estava muito vocacionado é para a parte de software. Depois, quais os incentivos disponíveis para apoio das PME? Pronto, isso foi uma coisa que foi falada. Sim, pronto, eu selecionei estes, existirão outros, epá, desde os incentivos em ID, portanto, ID empresarial, as mini-agendas, portanto, há aqui muita coisa, incentivos também do ponto de vista da formação. Eu selecionei estes onde consegui aqui encaixar de forma um bocadinho mais fácil a questão da transição digital e esta temática. Obrigada, João. Agora vamos aqui às questões que foram sendo colocadas no chat. Pronto, qual o montante que cada empresa pode investir? E se os prestadores têm que estar registados na plataforma? Ok, é assim, do ponto de vista relativamente aos prestadores de serviços, começando aqui já pela segunda questão, eles têm que estar registrados, e aqui do ponto de vista da aceleradora, por exemplo, mas isto aplica-se também ao coaching 4.0, por exemplo, aos vouchers para startups que também tiveram um funcionamento, ou foi um concurso que abriu ainda antes do coaching 4.0 e que também já fechou. Mas aqui relacionando a pergunta com a aceleradora de comércio digital, existe uma fase prévia para a acreditação de fornecedores para o catálogo de serviços digitais, portanto, um primeiro concurso só para empresas prestadoras de serviços, em que elas se podem candidatar, definem os pacotes de serviços de 500, de 1000 e de 1500 euros, e depois a candidatura é analisada e as empresas são aprovadas ou não, eventualmente, para prestar esses serviços. Depois, em termos do montante que cada empresa pode investir, a empresa tem um apoio, um voucher, que pode ter um apoio máximo cumulativo até 2000 euros. Pode investir mais do que esse valor, mas esse valor, o remanescente, ficará, portanto, sobre os encargos com o restante valor, será do ponto de vista da empresa, portanto, será ela que terá que suportar. Mas pode investir mais que os 2000 euros de apoio do voucher. Não sei se era exatamente direcionada exclusivamente aqui para a questão da aceleradora, mas se não for, agradeço aqui ao Senhor José Monteiro que depois coloque aqui mais alguma questão. Mas colocou ainda outra questão que é se o mesmo Ok? prestador pode prestar serviço nas várias componentes de investimento. Pode, para as várias temáticas de investimento. Tem é que concorrer com uma oferta de um pacote de serviços em várias temáticas. Portanto, são 8 temáticas que existem. O fornecedor pode definir, olha, não, nós vamos apostar na temática A, B e C, duas, três temáticas, e definir pacotes de serviços a prestar dentro dessas temáticas, sei lá, marketing digital, alojamento, cibersegurança, por exemplo. Ou pode, no limite, candidatar-se a mais temáticas, ou pode só candidatar-se a uma temática. Ok. Temos Posso? aqui, Tá. sim, Estão-me a ouvir? Sim, sim, Bom dia, eu sou o José Armando Monteiro. sim, sim. Estão a responder a estas questões. Era só o seguinte: aqui a minha dúvida do prestador era se ele já tem que lá estar registado, ou seja, se de facto a empresa ao candidatar-se, ao ver, pronto, e estamos a falar de uma empresa da região centro. E então, se de facto este prestador já lá tem que estar registado, ou se nós, juntamente com o prestador, podemos, digamos, nós propor-lhe, olha, nós queremos fazer este tipo de investimento nestas componentes, vocês têm que se inscrever, ou então nós temos que escolher os que já lá estão. Sim, é exatamente essa a lógica. Portanto, ele já tem que estar lá registado. Portanto, Ok. a empresa, quando acede ao catálogo de serviços digitais, tem logo, pode fazer até o filtro pelo fornecedor. Portanto, neste momento, não quero enganar, mas estão cerca de 40 empresas que fornecem serviços para as aceleradoras de comércio digital. Selecionando um fornecedor, ele irá, depois, o beneficiário irá ter acesso
aos vários pacotes para as várias temáticas desse mesmo fornecedor, mas ele já teve que ser acreditado previamente para depois Ok. poder constar no catálogo. Portanto, Portanto, se for uma empresa que esteja fora do catálogo, pode ser um fornecedor de serviços digitais, informáticos, com quem já trabalha, mas se não tiver lá, esse apoio depois não pode ser, o voucher não pode ser descontado nesse fornecedor. mas a questão é que, como esses concursos, para eles se registarem, também já acabou, já terminou, portanto, ou seja, tem que ser mesmo aqueles que estão lá Exatamente. acreditados, não é? Exatamente, senão Ok. só esperando pela abertura Do do novo novo. concurso. Mas Ok. eu não referi as aceleradoras de comércio digital, portanto, é um apoio que está aberto, isto assumindo que não existirão depois prorrogações até final de setembro. Portanto, houve um concurso que encerrou recentemente para. Já tinha havido um ano passado e agora houve um muito recente, mês passado, que já encerrou para novamente se candidatarem e se acreditarem novos fornecedores para se juntarem ao catálogo. Quem não foi a tempo já não Pois, consegue, pronto, ficar dentro daquilo que é a prestação destes serviços. pois. Muito obrigado. Nada, nada. Obrigada pela participação. Passando agora a outra questão, se os vouchers do PRR, são para ser utilizados em serviços de consultoria adquiridos às aceleradoras. É assim, pronto, acho que já de certa forma já respondi a essa questão. As aceleradoras são apenas digamos, o organismo, se quiserem, um organismo intermédio. Somos aqui alguém que valida o processo, agiliza e atribui o voucher. Portanto, os serviços não são adquiridos. Ninguém paga nada à aceleradora, e o voucher não é descontado, diretamente com a aceleradora. É descontado, ou seja, a aceleradora valida todo o processo documental, valida que naquela data o beneficiário está em condições, porque tem uma atividade elegível, porque a documentação está válida, assegura que tem condições para aceder ao voucher. O voucher é atribuído pela aceleradora numa determinada temática, mas depois o cliente acede, o cliente, empresa ou NI acede ao catálogo de serviços digitais e utiliza o valor que está lá acreditado, correspondente ao voucher, no fornecedor e na temática que lhe foi atribuída, no fornecedor que quiser e na temática e no pacote de serviços que achar mais adequado. Portanto, quando subscreve esse serviço, o fornecedor do serviço é notificado que existe alguém, um cliente, que selecionou aquele pacote e depois entrará em contacto para prestar o serviço, para articular, portanto, todas as questões para o prestamento desse serviço. Ora, João, temos agora aqui mais uma questão que é uma empresa com uma CAI diferente dos que me mencionou, se não pode pedir apoio à aceleradora Digital Biz, e dá o exemplo de Sim. CAI, é fabricante de detergentes, portanto 20.411. É. Ok. Portanto, como disse, estes apoios da aceleradora de comércio, das aceleradoras de comércio digital, eles estão muito direcionados para o comércio e serviços, não tanto para a produção, para atividades, não tanto, não estão direcionados de todo para atividades produtivas. Portanto, quem tem um CAI da divisão 20, como é aqui o caso, o 20411, não é elegível para esta atividade. Portanto, esse é logo o primeiro passo daqueles códigos de atividade que eu há pouco coloquei naquele slide. Portanto, são exclusivamente aqueles. Portanto, qualquer outro CAI que esteja fora daquela lista não tem elegibilidade para este apoio. Ó, João, e eu colocaria aqui também uma questão, e que tem a ver Força. aqui com o CAI, que é, e se tiver uma CAI secundária, Sim, que seja, por ok, exemplo, parte de comércio? certo. Pronto, imaginemos que tem este CAI. Validar se esse CAI secundário teve ou não relevância no volume de negócios no ano anterior. Portanto, neste caso, ainda não temos o IES de 2024, mas aplica-se o IES 2023. Portanto, uma empresa com CAI secundário elegível, portanto, dentro daquela listagem,
pode concorrer com o cais secundário, deverá haver uma relevância do peso dessa atividade no total do volume de negócios, que eu diria, pá, pelo menos andar à volta ali de um terço a 25 a um terço, 25% a um terço da sua atividade. Ok, obrigada. Temos ainda aqui mais outra questão, que é o concurso de qualificação das PME exige um investimento mínimo e pode ser para empresas da AML, portanto, da área Sim. metropolitana de Lisboa. Ok. Sim, em primeiro lugar, podem candidatar-se empresas da área metropolitana de Lisboa e existe também um valor mínimo, assim como para a internacionalização. Portanto, ou pelo menos existiu no último concurso, eu assumo, ou estou a assumir que irá manter-se em termos de condições tudo muito idêntico. E esse mínimo é um valor de 200 mil euros de investimento. Portanto, em despesas com qualificação, onde se pode incluir a contratação de 2 postos de trabalho qualificados. Portanto, com nível 6, licenciatura. Obrigada, João. Não sei se têm mais alguma questão que. Posso fazer só mais uma questão, desculpa, que Claro. era relativamente a aceleradoras. Portanto, fica disponível os 2.000 euros. É ela que faz o pagamento ao prestador? Ou é disponibilizada à empresa e a empresa paga como qualquer outro investimento normal? Pronto, paga. Pronto. Em termos de pagamento, o que é que a única coisa que o cliente irá ter que pagar, portanto, vamos imaginar que desconta um voucher de 1000 euros. Terá o IVA, a única coisa que terá que liquidar é o IVA ao prestador de serviço. Depois, esse voucher será descontado junto do fornecedor do serviço, mas quem paga ao fornecedor do serviço será o IAPMEI. Ok. Portanto, que à partida será por lotes, portanto, o prestador de serviço irá acumular uma série de serviços prestados e depois o IAPMEI irá fazer o pagamento do acumulado daqueles serviços. Imagino 20 serviços, 1000 euros, seria um pagamento de 20 mil euros ao fornecedor do serviço. Então aqueles 2.000 euros vai se esvaziando, digamos assim, à medida que vão sendo contratualizados os serviços com os Exatamente. prestadores. Exatamente. Ok. No limite, como disse, podem ter acesso aos 2000 euros de plafond, de voucher, Uhum. e descontá-lo, no limite, em quatro pacotes de serviços de 500 euros. Depois depende também um bocadinho daquilo que é as áreas de maior carência ao nível, nesta temática da transição digital, que a empresa revela, ou que o seu diagnóstico de maturidade digital depois venha a revelar. Mas no limite pode fazer isso, ou pode descontar um voucher de 1500 e outro de 500, dois de 1000, pode haver várias combinações possíveis. Obrigado. Nada, nada. Não sei se mais algum dos participantes gostaria de colocar alguma questão. Se não, se preferirem, podem ligar o microfone e colocar a questão, portanto, de forma oral, em vez de estarem a escrever, se vos for mais confortável. Ia dar mais uns segundos, ver se é colocada mais alguma dúvida, alguma questão que gostassem de ver esclarecida. Bem, João, parece que já não há mais Ok. questões. Ah, E depois consegui terminar. faremos o envio também desta apresentação, não é, Marta? Sim, sim, claro. Vai ser enviada, portanto, a apresentação, os slides que foram aqui hoje apresentados, assim como tem aqui os contactos do João Galpim, qualquer Sim, questão também que queiram colocar a posteriori, claro o que sim. João, Terei todo o gosto. esse tratamento. Sendo assim, damos por encerrada a sessão de hoje. Mais uma vez, muito obrigada, aos que estiveram presentes. João, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade e até à próxima sessão. Obrigada, bom dia. Obrigado a todos também pela Muito presença. obrigado. Obrigado. Bom trabalho a todos. Obrigado. Obrigado, bom dia. Bom dia.